Bom dia, pessoal. Estamos aqui com o nosso professor de Cálculo 1, Paulo Maia, Olá. e nós vamos fazer uma breve introdução aqui à matéria de Cálculo Diferencial Integral 1. Então, primeiro introduzindo, né, nosso professor Paulo. Oi. E aí, Paulo, o senhor tem quanto tempo de experiência, hein? Dando aula, uns 3, 4 anos. Mas e de cálculo? De cálculo. 3, 4 3, anos. 4 anos, né? É, O senhor tem quantos anos? eu tenho 30. Já tô ficando velho, né? 30? Tenho 29, vou fazer 30. Agora. Ainda tá novo, então. Cara, quando eu comecei a dar aula aqui, eu tava no começo. Tipo, primeira vez que eu dei aula aqui, eu acho que eu tinha 21. 21. Aí eu saí, voltei vai fazer 2 anos. E o senhor tá há 4 anos aqui no IMD, dando aula? Contando com o tempo que eu passei antes, passei 1 ano e pouco e comecei 2 anos, mais outro tempo, uns 4 anos. E de cálculo tem o senhor e mais quem? E Tonhão, né? Eu não sei, pra falar a verdade. Semestre passado tinha Irineu, que dava, por exemplo, cálculo, deu cálculo semestre passado. Que saiu, né? Tinha o outro professor também, um que saiu, que era... esqueci o nome dele. Aí também saiu. Tanto que ele saiu perto do final do semestre, aí eu assumi junto com o Irineu a turma que ele tinha saído. Aí Irineu também saiu, enfim. Bem, um dos professores, né, de cálculo que vocês podem esperar aí da matéria. Ou não, né? Ou não. Dependendo de quando você está escutando esse vídeo. Mas normalmente é 1 ano, né? Que a cada 1 ano eu acho que tem que trocar esse vídeo. Mas enfim, introdução à matéria, que vai ser o nosso primeiro tema aqui. O que é que o senhor acha para os alunos que estão ingressando em TI ou que estão no segundo semestre, né, que quando vão pegar essa matéria, o senhor acha que esses alunos estão preparados para cálculo? Provavelmente não. Mas eu não vejo o como melhorar isso de uma maneira simples. Teria que repensar muitas coisas assim para melhorar isso. Tem o ensino médio, né, que não é tão interessante. É toda uma base que você teria que mudar desde antes de chegar aqui, entendeu? E quando chega aqui, o primeiro semestre, o que é que o senhor acha de matemática elementar e análise combinatória para introduzir cálculo? O senhor acha que um aluno que tira 10 nas duas, ele consegue introduzir bem cálculo? Consegue, ele vai fazer cálculo sem olhar para o papel. Sem olhar, né? Bem, e com suas experiências assim de professor, o senhor percebe que os alunos têm muita reclamação acerca da matéria, em quais aspectos? Em cálculo é porque o cálculo diferencial integral, ele trabalha com a matemática, digamos, mais contínua, né? As funções reais têm um aspecto de contínuo nelas, que é diferente dos aspectos computacionais de maneira geral, que trabalha com parâmetros discretos. Ou seja, se está rodando alguma coisa, ou é verdadeiro ou falso, é 0 ou é 1, e todos os parâmetros basicamente são discretos. Você trabalha também com coisas contínuas, mas em menos escala, e são em níveis um pouco maiores, geralmente. E fica difícil até para o aluno que nunca viu, né, essa matemática, tipo, ter virar uma chave assim para entender o conteúdo. E até a falta de interesse também, porque como a aplicação não é tão direta, então eu falo, ainda vou ter que estudar mais do que isso para poder descobrir para que serve. Eu já não estou querendo estudar isso, ainda vou ter que estudar mais só para descobrir para que serve. Aí isso dá Mas isso acontece com as matérias de matemática de maneira geral, porque, tipo, eu acho que é devido a todo o sistema de educação, não só aqui, em outros lugares também, mas existe uma falta de matemática de maneira geral. De tal maneira que quando você começa a estudar matemática um pouco mais sofisticada, você já começa a achar que está ali, já está ficando meio complicado. Realmente, é meio complicado. E para você chegar a um nível que você vai começar a resolver problemas reais utilizando métodos matemáticos, é muito distante do um pouco complicado. Ou seja, você tem que percorrer um caminho muito grande para começar a tirar benefícios reais, assim,
significativos. Então nem todo mundo está afim de percorrer esse caminho todinho. E principalmente em TI, né? Que não vai usar a maior parte das coisas. Mesmo sendo uma área em que é utilizada muita matemática, normalmente não tem muita usabilidade, né? Eu acho que sim. Para cálculo tem menos, depende da área. Por exemplo, quem faz aquela galera de machine learning e tal, e vai fazer um modelo, uma rede neural. Uma rede neural, vários dos algoritmos utilizados para fazer o fit da rede neural são desenvolvidos através de métodos de cálculo. Por exemplo, você tem uma série como é o nome que chama? As camadas da rede neural. Aí você tem um peso para cada camada de o quanto ela é significativa ou não. E você quer, sei lá, fazer a descrição de um certo objeto, quer descobrir se é uma coisa ou não é, alguma coisa desse tipo. E você vai mudando o peso desses nós para ir melhorando refinando a escolha. E um dos métodos de você ir mudando esses parâmetros se chama o que você vai diminuindo o gradiente. Gradiente basicamente seria é como se fosse a derivada no caso da função de duas variáveis. Seria uma reta tangente que você vai querer ir diminuindo ela até chegar tipo num vale assim, que seria o ponto de mínimo daquela coisa. Então, para você calcular o gradiente é um processo de cálculo e fazer essa minimização também. Você vai fazendo iterações até chegar lá. Então, tem vários algoritmos que envolvem processos com cálculo e também existe o inverso, tipo, existem problemas que você utiliza métodos computacionais para resolver outros problemas de outras áreas. Por exemplo, na física você consegue modelar muita coisa através de equações diferenciais, etc. E muitas vezes é complicado ou praticamente impossível de resolver de maneira analítica, de resolver fazendo uma conta de fato. Então você utiliza métodos computacionais que não vai encontrar a solução perfeita, precisa, mas você consegue garantir que vai encontrar uma solução numérica que está a uma distância mínima ali. E você consegue refinar esse resultado de tal maneira que a distância seja menor do que a distância que você queira. Então, para mim, 10 nanômetros, abaixo de 10 nanômetros para mim não faz diferença. Pronto, então você vai até chegar essa distância aí, você sabe que está em algum lugar dali daquele intervalozinho, não sabe exatamente onde está, mas tanto faz. Para você, onde está ali no meio, não importa. É o método da aproximação, não é isso? Isso, tem vários métodos que fazem esse tipo de coisa. Bem, entrando aqui em outro tópico, como o senhor faz a sua metodologia de aula? Qual é a forma que o senhor dá aula que o senhor acha mais produtivo para o aluno? Na verdade, eu tenho feito alguns experimentos ultimamente. Alguns deram certo, outros não tanto, enfim. Mas o que eu gostaria? Eu gostaria de fazer as coisas um pouco diferentes do que eu faço, talvez. O ideal, assim, ao meu ver, seria algo com... Vir para a sala, vir encontrar a turma, seria uma parte do processo de interação, de discussão, de aprofundamento. Então, o ideal para mim seria o quê? Seria a gente combinava o material, se gravava um vídeo, usava alguns livros, para todo mundo tá com o material, tá. Aí, pronto, gravei um vídeo, geral estudou em casa, quando a gente chegar aqui, eu não vou explicar de novo a matéria. Eu vou chegar e vou começar a conversar com vocês, todo mundo já deve saber alguma coisa, já que supostamente viu o vídeo e leu. E a gente vai tirar as dúvidas que apareceram, vai falar coisas que não foram faladas em algum dos livros, vai discutir, vai fazer uma coisa mais ativa entre o aluno e o professor. O que é que dificulta isso? Dificulta, primeiramente, o tamanho da turma já dificulta bastante. Uma turma com mais de 60 alunos é muito difícil fazer isso. Se começar a fazer isso, fica um negócio... Então, às vezes um aluno tem mais dúvida quando está aqui, outros alunos não falam quando está. Isso. E até essa ideia do vídeo é interessante, né, do material, porque a maioria das vezes o professor pergunta, alguma dúvida? Não tem. E as pessoas realmente que têm dúvidas, elas têm dois tipos, né? Tem as pessoas que não lembram da dúvida na hora e outras que guardam.
Aí você tem o lado positivo e o negativo, em que as pessoas que têm mais dúvidas e não lembram na hora, não vão aproveitar tanto, e as que lembram aproveitam mais. Só que se você fizer uma média, o aproveitamento é até maior, né? Principalmente nessa matéria, em que a pessoa vai ter que ficar revendo aquilo várias vezes até conseguir interpretar, já que não vem com uma base tão forte por causa do nosso sistema de ensino, né? Sim, e eu acho que o momento de sala de aula mesmo é para fazer uma coisa diferente, porque eu, assim, olhando do meu ponto pessoal, eu sei que nem todo mundo pensa desse jeito, assim, e nem todo mundo teve essa experiência, mas quando eu era aluno, poxa, eu odiava, detestava. Odiar é muito pesado, né? Detestava. Hoje em dia, falar odiar, todo mundo odeia tudo e não sabe o que gosta e não gosta, né? Detestava, tipo, aquela galera, aqueles professores que chegavam e ia dar aula e falava basicamente o que tinha escrito no livro. Mas se fosse para ler o livro, eu estava em casa lendo o livro. Eu não tinha saído de casa para vir para cá. Realmente é. Então, tipo, dar aula é para você fazer uma coisa diferente, sabe? Não é para você ficar falando o que tem nele, porque eu tenho um olho, eu consigo ler o que tem lá. Então, é uma perda de tempo dos dois. Mas aí nesse aspecto, tipo, as pessoas que agora estão no IMD, às vezes não vão ter tempo, né? Às vezes. A maior problemática é o tempo. Porque realmente eu vejo como uma técnica interessante, até porque os alunos em aula, às vezes não vão entender com a aula normal. Tanto que se você repetir o que o senhor disse que não era tão sustentável no ensino básico, repetir a mesma coisa na graduação, vai ser o mesmo resultado, né? Então, tentar uma coisa diferente é sempre melhor, tentar inovar. E outra coisa, como o senhor acha que... não é como o senhor acha, mas o que o senhor acha mesmo, né? Que deveria mudar a grade para abordar o tema do cálculo. O senhor acha que a grade está boa, ou ela está muito densa, ou poderia dividir em dois? Como o senhor acha que ficaria melhor? Eu acho que podia botar cálculo para, acho que depois de FMC. Que agora vai mudar, né? Que não vai ter mais... Não vai ter mais FMC1? Na verdade já reformularam, né, a grade e vai mudar no próximo semestre, pelo que eu ouvi falar. Eu nem tava ligado. Não, mas é isso mesmo. Então tipo, tá bom. Do jeito que tá hoje em dia, eu posso falar do jeito que tá hoje em dia. Sim. Eu colocaria para ser depois de FMC1. Por quê? Porque em FMC1 você vai começar a ter noções de demonstrações mais aprofundadas e vai começar a falar sobre naturais, sobre inteiros, divisibilidade, esse tipo de coisa. Aí seria uma base ótima para começar a falar sobre números reais e funções contínuas, diferenciáveis e etc. Você já tem uma base do que são os naturais, os inteiros e coisas entre eles. Porque o que acontece é que muita gente chega e vai começar a estudar cálculo, não sabe trabalhar com os números naturais, nem com os inteiros, nem com os racionais, já começa com os reais que tem uma coisa muito distante deles. Então, cálculo basicamente, se você for olhar na maioria dos cursos, é um curso que ensina você a fazer umas regras lá que, isso aqui é um limite, isso aqui é uma derivada, isso aqui é uma função contínua, isso aqui é uma integral, e faz desse jeito. Você não tem uma compreensão do que é aquilo de fato, nem para que aquilo serve assim. Você sabe que se você fizer aquela fórmula daquele jeito, vai ter um resultado. E vai dar certo. Mas para que esse resultado serve e quais condições eu vou usar ou não ele, tanto faz. Sei que essa conta faz desse jeito. Faz desse jeito. E como se fosse tipo a fórmula lá da equação quadrática. Do Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada, b2 menos 4 dividido por 2a. Não, mas o que é uma parábola? Sei lá, sei que é menos b mais... E pega os mesmos valores, joga lá e tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, mas não tem nada na sua vida que tem uma parábola, não? Menos b mais ou menos... Você não vai... Aí o cara chega em casa, vai no jogo assim, acende o refletor. Aí eu... Nossa, menos b mais ou menos... Sendo que o refletor ali, tipo, uma parábola tem uma propriedade que é muito interessante. Qual?
Que é o seguinte, a parábola não é uma figura assim? Sim. Se você botar raios de luz caindo aqui, retos, todos os raios de luz, quando vão bater na parábola, eles vão fazer uma reflexão. Sim. Na parábola, se você considerar uma figura 2D aqui, todos os raios são refletidos no mesmo ponto. Né? Então, basicamente, se você... Por que uma antena parabólica é uma antena parabólica? Vem de parábola, que ela pega uma parábola, faz uma rotação ali, de tal forma que os raios que saem daquele ponto da antena parabólica e batem assim, vão ser todos distribuídos, e os que vêm vão todos para o ponto de recepção. Caraca. Realmente faz sentido. Mas menos B, mais ou menos raiz para E você então, essa é a diferença, tipo, tem coisas interessantes que dá para falar, mas não, é menos B mais ou menos. Tem muitas propriedades, inclusive eu acho muito interessante isso. Quando eu vou estudar, normalmente eu pego uns vídeos no YouTube que os professores assim, de faculdades, universidades lá do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e tal, mas os caras abordam de uma maneira muito diferente. Por exemplo, eu estava esses dias vendo sobre o que é empuxo e tipo, não tem nada a ver com a minha área, não tem nada a ver com nada, mas eu achei tipo, muito interessante, porque às vezes você pega ali, não sabe por que o navio flutua, por que eles não afundam quando entram debaixo de ondas e tal. E realmente, eu acho que seria até mais interessante para os alunos que entram em cálculo que fosse abordado esses tópicos interessantes. Porque o aluno fica preso a querer saber algo, curiosidades da vida dela, que ela nunca percebeu, né? Uma coisa meio... Aí que tá, eu acho que para o curso de TI, o ideal é meio que o oposto. Porque quando a gente vai estudar cálculo tradicionalmente, a gente começa vendo funções, números reais, funções, entrar em limites, etc. Sendo que, ao meu ver, o caminho natural do cálculo para TI seria começar por sequências, porque sequências é uma estrutura que é discreta, então você consegue ver as sequências tipo funcionando na programação, basicamente. Você tem um programa rodando ali e você quer contar a quantidade de passos que esse programa dá. Se a entrada tiver tamanho 1, tem uma certa quantidade. Se tiver tamanho 2, tem outra quantidade. Se tiver tamanho 3, tem outra quantidade. Você vê uma sequência ali que vai aumentando, como é que ela aumenta, como é que ela não aumenta. Você vê isso a relação. Agora, quando você considera variáveis reais, você não tem essa ligação tão direta. Assim, não vai ter uma entrada que vai ter 2,35 bits. Tipo, não vai ter isso. Que é o limite, né? A aproximação, né? Máxima que você pode fazer. Não, tipo, as coisas em termos assim, de tecnologia são bem discretas, tipo, são isoladas, assim, sempre eu vou conseguir um ponto, não tem esse processo de limite local, tipo, na reta. Eu falo assim porque eu nunca estudei a matéria, eu tô deduzindo aqui o que seria. Então, tipo, tem aplicações? Tem, mas são aplicações que vem depois. Eu acho que tipo deveria começar por uma coisa mais discreta e depois partir para essa parte aí, sabe? Porque a parte discreta é mais relacionada com o curso de TI. Faz sentido. Tipo, aí você já está em contato ali com uma coisa mais que quando você vir essa outra matéria, tipo, quando vir cálculo de fato, você já vai saber como passa de um para o outro. Sendo que isso aí demora mais tempo também para fazer. Mas seria, por exemplo, mais eficiente, mais produtivo? Não tenho certeza, mas acho que sim. Eu já vi algumas universidades aí pelo mundo que optaram por fazer isso. E também tem outro assunto assim interessante, que quando a pessoa não tem contato com a universidade, porque o que acontece? A pessoa que busca TI não é uma pessoa que, por exemplo, precisou passar a vida trabalhando, ajudando o pai, não. Eu imagino que foram pessoas aqui do século 2000 que pegaram um computador cedo e que se apaixonaram e que, assim, eu estou dizendo generalizando, né? E que, gostei muito de tecnologia, gostei da programação, vou fazer aqui, aí precisa das coisas na internet e decide que o caminho dela é a TI.
Eu acho que assim foi o que aconteceu comigo, eu imagino que a maioria das pessoas. E normalmente já tem um contato com o pensamento computacional, como é que funciona a função e tal. E quando você vai para a graduação, para estudar realmente o que são essas coisas, você sente dificuldade, porque não é tão simples quanto é ensinado no pensamento computacional. O senhor acha que era mais interessante para o nosso curso agora, TI, o cálculo ser abordado de uma forma assim mais voltada já na programação, tipo tivesse alguma programação antes e depois ir adaptando o cálculo para ensinar como ele seria usado na usabilidade, porque eu acho que o cálculo vem antes, porque você precisa do cálculo para desenvolver os métodos muitas vezes. Então, o que seria interessante seriam pequenas intervenções, tipo assim, é o que eu comecei a fazer, estou usando a turminha de cálculo agora meio que de cobaia. Tipo, a gente viu o teorema do valor intermediário. E o que é que diz o teorema do valor intermediário? Diz que se tem uma função contínua em intervalo fechado, então se ela assumir valores positivos e negativos dentro daquele intervalo, então em algum ponto ali ela passou pelo zero. Então tem uma raiz, tem um zero da função ali dentro daquele intervalo. E o que é que você pode fazer para descobrir o zero de uma função numericamente? Seria basicamente você descobrir que tem um zero nesse intervalo fechado. Vou olhar se tem um zero nesse intervalo fechado na metade. É na metade. Aí não está aqui, não tá então está na outra metade. Na outra metade. Aí vai fazendo isso, diminui a metade, está aqui ou não está? E vai fazendo isso. Até que você vai encontrar ali um pedacinho que você sabe que está em algum daquele intervalinho, que é justamente aquela margem que eu falei do seria o método da abscissão, esse daí que eu acabei de falar. E tem outros métodos que dá para fazer durante o curso de cálculo. Então, o que é que você poderia falar? Falei sobre o teorema do valor intermediário, fiz uns exercícios. Aí, vamos aqui ver como é que é o método da abscissão. Vamos ver como é que funcionaria um programa que calculasse uma raiz utilizando esse método. Ou então, sei lá, método de Newton, quando fala sobre derivadas. Ou então, esse tipo de coisa. Essa coisa já é mais interessante, porque quando você tiver um problema lá na frente, você vai ser proativo em saber que tem um método que resolve. Você não vai ter tipo uma gama de possibilidades e vai ter que achar para aquele problema. Não, você já fez antes. Mas não use um método da abscissão. Método só. O método da abscissão. Que é muito lento. Muito lento, né? Tem jeitos mais fáceis que o computador só pega ali e joga, né? Mas aí, tipo, eu falei sobre esse método, que é o que a gente viu até agora permite fazer e entender bem como é que ele funciona. Mas a gente vai ver outros métodos que convergem para a solução mais rápido do que ele. Quais são os conhecimentos desejados que o senhor espera que os alunos tenham para ingressar na matéria de cálculo? Conjuntos numéricos, sobre operações algébricas, sobre funções, sobre tipos especiais de funções, sejam elas polinomiais, trigonométricas, logarítmicas, exponenciais. Essas funções mais básicas, pelo menos. É algo que o aluno ele tem a capacidade, né? Ele não precisa saber muito, ele precisa saber, uma função desse tipo tem um gráfico dessa maneira, para ter uma ideia, não precisa saber muito, e serve para modelar esses tipos de problemas e tem essas propriedades. Pronto, só isso. O básico. Sim. Não precisa ser muito avançado, não. E saber trabalhar com as operações também, tipo, saber, uma distributiva, saber um produto notável, alguma coisa assim. Que é o que deveriam saber, né? Não é muito complicado não, assim, sabe? Sendo que um problema veio muito mais cedo. Então é difícil, assim. É difícil pro professor que vai ter que dar um jeito de tentar fazer um negócio que devia ter sido feito há 20 anos atrás. E é ruim pro aluno que ele devia ter conseguido ter feito muito atrás. Então, às vezes a carga vai toda pro professor porque o aluno pra todo mundo, pô. Não faz sentido nenhum isso, assim. É tão mais fácil você corrigir cedo, tá ligado? Porque depois o cara já tá meio ali, tá tendo que trabalhar, já não tem mais aquela condição, o cérebro já não tem aquela plasticidade toda quando é criança, tipo, é muito mais difícil, pô. Por exemplo, como eu falei, né, a pessoa vem para esse curso aqui, normalmente não tem, já teve um conhecimento prévio e tal, de programação e gostou, mas é aquelas pessoas que não tiveram, e aí?
as pessoas que vieram de uma escola pública, entrou por cota, tal, quer se aprofundar no assunto. E com certeza, tipo, vai ter algum conhecimento que vai faltar e que vai martelar ela pro resto do curso. E, né, fica complicado. Infelizmente, para essa galera é muito mais complicado porque ela vai ter que correr muito por fora para conseguir. Extra aula, né? Extra aula. E olha que o curso aqui, tipo, você já tem que fazer um extra para você ir para o mercado de trabalho, porque o curso faz uma formação teórica, tipo, até porque o curso superior, ao meu ver, deveria ser realmente voltado para uma parte mais teórica e ter algumas partes práticas aqui e ali, mas tipo assim, se você fizesse um curso completamente voltado para a prática técnica, aí você vê uma tecnologia hoje, sei lá, o cara fez Visual Basic há 10 anos atrás. Aí o cara só estudou Visual Basic e não viu nada de lógica de programação de fato, ou coisas mais técnicas que são perenes, assim, tipo, são meio que mudam uma coisinha ou outra, mas a base continua sólida. Se o cara vê apenas as tecnologias em si, um framework qualquer que seja, que está na moda naquele momento, pô, 2 anos depois já mudou, o da moda é outro, o cara tipo, vai ter que fazer outro curso. O problema da tecnologia é isso, né? Não, pô, tipo, as bases são parecidas, pô. Então, se você sabe a base para você ir mudando de tecnologia à medida que vai surgindo e que você vai necessitando, é muito mais fácil. Porque você já domina a base, você vai mudar ali outras coisas pontuais, entendeu? Então, eu acho que por isso que o curso superior deveria ser mais voltado para essa parte de teoria e de base mesmo. Que é um curso que faz com que você saiba como se adaptar facilmente. Deveria ser algo desse tipo. Até porque aí, tipo, no mercado você vai e se especializa ali no que você quer fazer. Que é tipo uma pós, né, do TI, o segundo Não precisa nem ser algo formal, assim, ensino formal, mas você estuda, basicamente, a graduação deveria te dar a condição de, pô, eu preciso desenvolver essas habilidades aqui, como é que eu faço para fazer isso rapidinho? Saindo da graduação, você deveria ser capaz de fazer isso, ao meu ver. Você deveria conseguir, tipo, decidir o que é que você precisa e conseguir dominar aquilo sem tanta dificuldade, entendeu? O TI, ela nasceu da necessidade de ter algo mais simples que a ciência da computação, né? Porque a ciência da computação é, por exemplo, um diploma, e é um diploma que é pedido em qualquer canto do mundo que você for ingressar para ser um júnior ou alguma coisa assim, tipo no Silicon Valley, nos Estados Unidos, tudo precisa de ciência da computação. Aí criaram esse curso de TI, que é um pouquinho mais, eu imagino que seja um pouquinho mais leve, porque a grade é realmente um pouquinho menos puxada, mas você tem aquele negócio do segundo ciclo. Mas acho que uma das ênfases aqui, né, é a ciência da computação. Aí tem engenharia de software, mas tipo, é uma introdução muito boa, assim, você vê teoricamente, para você ingressar, do que você só entrar lá e se você tem esses mesmos problemas que a gente abordou, de não entrou com conhecimento, faltou alguma coisa, para entrar na ciência da computação é muito mais maçante, né, para o aluno. Então a TI, ela dá aquela amaciada. Isso aí, depende de cada um mesmo. Que o cara quer fazer ciência da computação, quem sou eu para julgar, né? E ciência da computação também tem cálculo 1, né? Então vai ter que passar do mesmo jeito. Bem, agora as perguntas frequentes que os alunos têm, que o senhor vê assim, que sempre que quando chega naquela parte da matéria, os alunos engasgam e ficam com dúvida. Rapaz, boa pergunta. Eu não... É impressionante assim como nas aulas todo mundo parece entender muita coisa. É impressionante isso, dúvidas. Ok. É verdade. Então, é verdade. Quando a gente está na sua aula, realmente não tem muitas dúvidas. É porque é aquele negócio mais... Eu acho que tem, só não querem me falar. Ou às vezes assim, sabe? Eu olho assim e eu vejo que tá com cara assim. Dúvidas? Eu tava... não tenho como fazer nada na cabeça. E, não, uma coisa que eu tava falando com o pessoal, meus colegas, é tipo assim, eu não sei como perguntar também pro professor. Pergunta de qualquer jeito, a gente vai tentando, tipo, entender o que o outro tá tentando falar. O meu problema também é, tipo, eu não sei fazer as perguntas. Eu sei que eu tô com a dúvida, aí eu falo, só que, tipo, às vezes não supre tudo, às vezes
não é o suficiente, sei lá. Às vezes, então, também tem isso, né? A escola não ensina a gente a questionar. Por isso que desde o ensino básico, a gente é a mesma coisa, tá ligado? Ninguém fica perguntando ao professor. A maioria não pergunta. Então, quando a gente chega na graduação, sofre do mesmo problema. Por exemplo, no ensino fundamental, sei lá, sexto ano, primeiro fundamental 1. É a mesma coisa da graduação, ninguém tem muita dúvida. Porque a gente não é ensinado a questionar. Uma dúvida, assim, aí quando vocês não perguntam, aí tá com a dúvida, aí vocês fazem o quê? Assim, só pra... Então, é uma curiosidade mesmo. Sim. Não, quando tem uma dúvida, assim, 90% isso diz assim, pensa assim, imagina, né, o que passa na minha cabeça. Não, eu quero saber de vocês também, vocês estão aí atrás, na produção. Pronto, vão vir responder aqui também. Eu vou dizer a minha opinião primeiro. Quando eu tenho uma dúvida que eu não pergunto, 90% do tempo eu digo, não, próxima aula eu vou entender. E 10% do tempo eu vou pro YouTube e, como é que faz isso aqui, isso tal, só que a maioria das vezes não é do jeito que eu perguntei, então não aparece o que eu quero e não responde a minha dúvida. Aí entra no mesmo caso, espera para a próxima aula que talvez eu entenda. Assim, em alguns casos, em 20% dos casos deu certo isso. E eu aprendi alguma coisa. Nos 80% passou direto e eu tive que aprender em outro momento da minha vida. Por exemplo, produto notável, que era para eu ter aprendido no 8º ano, eu só vim aprender no 3º ano do ensino médio, porque eu me interessei e fui lá e aprendi, porque eu vi que tinha alguma usabilidade em concurso. Então, é isso que acontece. E agora vocês, e aí? É porque eu sou muito tímido, então quando eu fico com a dúvida, eu não tenho coragem de perguntar pro professor. Então, ou eu chego em casa... Aí tem coragem pra vir falar. Não, eu não tenho muita coragem, né? Eu me senti um pouco obrigado. Aí, ou eu chego em casa e vou procurar um vídeo no YouTube pra me ensinar, ou eu vou pra uma monitoria de... As que eu vim agora foi de ME e eles conseguiram tirar a dúvida de AC também. Mas é isso. Procuro alguém pra me ensinar, porque falar com o professor é difícil. É isso. Pela dúvida. Obrigado pela participação. Pela participação, foi difícil estar aqui participando, mas eu agradeço. Sei que foi um esforço necessário, mas... Tem um que tá querendo se esconder ali. Não, vem cá, vem. Faz mal não. E você, Gustavo? No meu caso, é basicamente o que você falou. Eu espero para tentar entender na próxima aula. Se não der certo, aí passa batido, sabe? E aí eu tento procurar aulas extras e se não entende, passa batido mesmo, sabe? Então... O que acontece é que, tem momentos em que só da pessoa esperar mais um pouquinho, a dúvida é sanada. Porque o professor tem aquele plano de aula e às vezes está projetado para, se tivesse alguma dúvida, ser sanado. Então, acontece em alguns casos disso. A pessoa está com a dúvida, não fala, mas com o decorrer da aula a pessoa assimila o que era para ser. A maior parte do problema disso é a pessoa não saber a usabilidade, ou o porquê daquilo. O maior problema para mim é porque eu não sei o porquê das coisas e não vem ao caso perguntar o porquê, porque... Por quê? Tem que perguntar, pô. Não, eu digo assim, não vem ao caso perguntar o porquê, porque às vezes é um elemento matemático que foi pensado por várias pessoas e chegaram a uma conclusão depois de Mas muito... tem que perguntar, e de onde é que vem isso aqui? Aí fala, não, foi isso aqui. Não, mas quem foi esse cara aí que falou isso? Eu quero saber. Mas aí estende a aula, pô. Não, tem essa não, tem que entender, pô. Bem, obrigado, Gustavo, pela participação também. Obrigado. Agora, último ponto aqui. Se quiser ficar também. Eu ia perguntar aqui quais são os materiais que são utilizados, mas o senhor passa, né, normalmente os livros. Por exemplo, a análise combinatória tem o Morgado, o cálculo é qual? Cálculo, então. Morgado também. Não, no Morgado não tem, eu acho, livro de cálculo. Não. Será que tem? Tem, eu vi um lá que. Só que sei lá, parece que é pra. Não sei, mas enfim. Eu não sou tão fã, não, assim, do Morgado, pra falar a verdade. Mas enfim. Eu sou fã, mas não sou. Não é assim, oh meu Deus, meu ídolo. Sim. Porra, é do caralho, mas. Não é top 1, tá ligado? Assim, a meu ver. Mas para cálculo, qual material você usa?
esse semestre, como eu tentei fazer uma coisa diferente no começo, eu tava usando um material de um cara que eu não sei pronunciar o nome, que é um nome tipo polonês, sei lá de onde é que é. Aí, que ele começava justamente, tipo, era cálculo para ciência da computação, acho o nome do material, alguma coisa assim. Aí ele começava justamente pela parte de sequência, então uma coisa mais discreta, para depois ir para funções e limites de funções, etc. Aí eu comecei por ele, aí agora nessa parte que já está mais parecida com o cálculo tradicional mesmo, aí eu falei que podia usar tipo tanto Thomas quanto o Guidoris, que são os dois mais tradicionais, assim, que a maioria dos cursos usam. Da literatura, né? Que domina a literatura. Que tem, sei lá, uns 50 na biblioteca. E última coisa aqui, só para finalizar agora, quais são os obstáculos, assim, em termos de... sei lá, o que você vê mais ou menos no curso é o quê? É integral, derivada? É isso que tipo, um cálculo? Você começa vendo... O padrão seria começar vendo números reais e funções, seria tipo uma introdução. Aí depois você começa a ver limite de funções junto com continuidade. Depois derivadas, taxas relacionadas e aplicações de derivadas e, por fim, integrais. Em geral é desse jeito. Quando vai sendo abordado esses assuntos, qual é que o pessoal mais tropeça? Ou que nas provas o pessoal não sai tão bem? Acho que o começo. O começo, né? É o começo. Tipo essa parte de limites, etc. Os conceitos mais abstratos, assim, mais teóricos, a galera meio que não quer muito saber, não. Tipo assim, não sei não. Agora, se a questão for cálculo e o limite não sei o quanto, aí tem uma chance do pessoal de saber. Porque, tipo, vai ter um monte de macetinho que você vai saber calcular. Sim. Então é aquela mesma história do menos bem, mais ou menos, responder. Tá ligado? Na receita de pão. Eu também teve um amigo meu que falou que é a mesma coisa que aprender uma soma, uma subtração, né? Tipo, aprender um limite, um diferencial. É a mesma coisa de aprender um sinal operacional novo, por exemplo. A mesma dificuldade, talvez. Pode ser, talvez. Por exemplo, a pessoa... O cálculo padrão, assim mesmo, assim, de calcular alguma coisa, não sei se faz tanto sentido a gente ficar perdendo muito tempo nisso, não. Sim. Porque essa parte daí você bota em qualquer coisa que te dá a resposta, pô, pra que tu vai saber? Tipo, é bom você que saiba calcular, tá ligado? Mas você não precisa ficar perdendo horas e horas fazendo um monte de exercício, porque, tipo, pô, você tá fazendo o papel de uma máquina, você não é uma máquina, você é um humano, então vai fazer coisa de humano. Nossa, e eu vi um vídeo no TikTok que, tipo, por exemplo, o cara fez assim, derivando 6 mais 3. Sem necessidade. Ou era derivando, ou era alguma coisa assim, da matéria. E ele fazia, tipo, passou 2 horas escrevendo no quadro e aproximando. Aproximando, no caso. 6 mais 3. E colocando lá no quadro e tal. E não tem necessidade, né? Porque a gente tem métodos mais simples de resolver isso. Tipo, tem algumas coisas que eu acho que são interessantes, tipo, é interessante que você saiba de fato calcular aquilo, mas você não precisa perder, tipo, o tempo todo. Não, 2 horas é pouco tempo. Caraca. Perdeu 2 horas da sua vida, pô, sua vida tem quantas horas? Tem muitas horas. Faz tipo, sentido. 2 horas é quase nada. Hoje mesmo eu já tenho 24. Num dia só. Em uma aula você perde 2 horas, né? Muito pouco. Mas tipo, se você perde um tempinho ali só para aprender de fato, você não precisa ser um mestre do cálculo, de calcular coisas, né? Tipo, é interessante que você saiba quais são os métodos e para que serve cada método e como é que modela as coisas. Porque aí depois, pô, aí mesmo que você... Poxa, eu não lembro como é que funciona o método que eu falei agora. O método da abscissão, por exemplo. Não lembro como é que funciona o método da abscissão, mas eu sei que ela calcula o zero de funções dentro de um intervalo. Mas é só procurar como é método da abscissão. Pronto. Aí Pronto, você já sabe o que é que você deveria procurar para resolver o problema. Você não precisa saber exatamente você sabe o que é que... Você tem nome, ideia? Você tem um nome, você sabe o que é que ele faz e sabe quando se usa. Pronto.
tenho que usar ele, não lembro como é que ele funciona. Procura ele rapidinho. Você já viu uma vez, então quando você vê de novo, você vai... é desse jeito. E uma dúvida, tem muitos nomes que o senhor falou aí, tipo métodos, aí eu vi ontem na aula de matemática o nome argumento, são nomes utilizados para as linguagens de programação. Tipo, o que é um método? É uma função dentro de um objeto, para programações orientadas a objetos. Por exemplo, tem vários tipos de métodos, né? Tem até se criou um método científico. Sim, vários métodos. Só que tipo assim, é tipo a mesma coisa ou alguma coisa parecida? É tipo argumento, método, nomes técnicos. Assim, a mesma coisa nem sempre, mas a ideia é parecida. Porque, a ideia é parecida. A função, ela recebe 2 argumentos, assim, na linguagem de programação, recebe 2 argumentos, trata eles e tem uma resposta. É a mesma coisa que uma função na matemática faz, né? Sim. Você tem um argumento, você passa numa fórmula e vai gerar um resultado. Isso. Então, sim, é parecido. É parecido. Bem, então encerramos aqui o nosso podcast. Essa foi a nossa entrevista com o professor Paulo Maia, aqui do Instituto Metrópole Digital. Espero que vocês gostem da matéria, quem tiver interesse em ingressar. E muito bom dia a todos. Valeu! Valeu.